Se dá para ouvir com o microfone. Amanda. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não sei se vocês estão me ouvindo. Aceitar. Hoje a doutrinação deu certo. Tô esperando minha amiga entrar. Ah, tá me ouvindo? Eu botei aqui para você entrar. Por que que você não entrou? Deixa eu ver. Oxi. Você tá pronta? Eu te convidei. Aceitar. Vamos ver aqui. Não sei o que tá acontecendo. Oi? Por quê? É que tá dizendo que você não pode participar. Por que que você não pode participar? Convidei. Convidei você para participar. Ué, tá ao Opa, contrário a câmera. aparecendo aí. Peraí. Oi! Me Oi. ouve? Caraca, é pior que eu não tô te ouvindo. Eu vou tirar meu microfone aqui, porque eu sempre me atrapalho com isso. De microfone, tô livre, tô livre. E aí, Amanda, você tá bem? Agora você deu uma travada. Eu que Voltei? travei? Não, eu acho que foi eu. Troquei aqui a internet, que a casa dos meus pais tem a internet muito lenta. Ah, tá. É, aqui tá de boa, mas eu também travo às vezes. Vou botar você para ver o teto 2 segundos. Teto bonito. Teto bonito. E aí, você tá bem, Amandinha? Tudo bem, amigo. E você? Tô bem. É, é bem de boa, tá? No início parece estranho, depois fica mais tranquilinho, eu juro, prometo. Tá, eu tô um pouco ansiosa. Normalmente é de boa, a galera fica mais solta depois das perguntas, mas pode responder tudo que vier no seu coração. E, e se tiver alguma coisa que você acha que é importante para falar para a galera, também pode falar, mesmo que não tenha na pergunta, tá? Aí, Tá. vamos começar então. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá aí. Essa é a Amanda. Amanda é minha amiga pessoal. A gente se conhece há 1000 anos. Eu não lembro quando foi que a gente se conheceu, mas eu sei em quanto tempo, mas eu sei que foi na escola. A Amanda foi minha aluna. Só que a Amanda se tornou Isso. uma amiga pessoal. Ela convive no meu dia a dia, no geral. Então, eu conheço a Amanda pessoalmente. Dito isso, eu acompanhei boa parte da vida dela, das coisas que ela fez. E aí ela vai falar um pouquinho pra gente também dessas coisas. E acho que é isso. Amandinha, quer fazer uma apresentação sua pra galera? Claro. Oi, gente. Eu sou a Amanda Inter. Eu fui aluna do Gabrielzinho em 2015, foi quando eu conheci o Gabrielzinho. Tem 10 anos. 10 Uau, anos, tem meu muito Deus. tempo. 10 anos que eu fui aluna do Gabrielzinho na escola, né, no Alub. E foi meu professor de sociologia no meu primeiro e no meu segundo ano, mas não foi no meu terceiro ano. E, enfim, eu saí da escola, me formei em artes cênicas pela UNB e atualmente eu trabalho, né, com teatro, sou professora de teatro também, tanto sendo professora quanto sendo atriz, e também sou dubladora. E no momento também estou fazendo fonoaudiologia. Então, é isso, muitos caminhos. Muitos caminhos. Isso é bom, isso é bom. Até porque o objetivo de fato é mostrar pra galera
que às vezes a gente planeja as coisas na nossa vida, mas nem sempre elas vão acontecer de uma maneira perfeita. E que essa perfeição não quer dizer que ela seja ruim. Às vezes ela acontece porque a gente vai tendo novos interesses, novos caminhos, novos convites, né, que vão rolando dentro dos nossos caminhos, né, diferentes. E aí a primeira coisa que eu vou te perguntar é já na escola, 10 anos atrás então, que você falou que faz 10 anos que a gente se conhece. 10 anos que você foi meu Da onde que professor. você tirou a ideia de fazer artes cênicas? Por que escolheu ir para um caminho das artes cênicas? O que te motivou? Principalmente aí para a área de um teatro, interpretação teatral e tudo mais. Certo. Eu sempre gostei muito de atuar, muito. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tô em todas as peças da escola, tô buscando curso de teatro. E eu lembro que no primeiro ano do. A Marina, que me conhece há 15 anos, está falando aqui, eu sempre fiz teatro, ela sabe bem. E eu lembro que quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, eu estava fazendo um. Era um projeto, você também era envolvido, se eu não me engano, que Aham, era o eu acho que a gente Oscar. apresentou junto até. Pois é. E aí, esse ano eu lembro que a gente fez um filme baseado uma obra do Paz. E a gente produziu e foi super legal. Eu fui a atriz principal. Aí a gente tinha o Oscar, né? O momento da premiação. Eu ganhei de melhor atriz. E fui convidada para fazer uma apresentação, não, numa aula experimental num curso de teatro e acabei fazendo meu primeiro curso de fato de teatro mesmo, assim, fora do colégio, há 10 anos atrás. E aí eu me encantei e eu que tava assim, ai Deus, o que que eu faço? Ensino médio, tenho que decidir o que eu quero fazer da minha vida. Aí eu olhei com carinho para as cênicas e falei, cara, eu não quero tratar isso como hobby, eu quero tratar isso como minha profissão. Então, eu decidi, foi assim. Cara, muito bom. Olha só, eu encontrei, não, acho que não é o seu banner, mas eu encontrei fotos de banner. Olha só, banner da época do Alub, né? Sim. Os Injustiçados. O Alub faliu, então Ah, a o gente não meu tá era fazendo o Globo propaganda. Noir. Cara, foi uma boa época essa daí, mas esse negócio de fazer filme dava trabalho, eu lembro que dava trabalho. Dava, dava muito trabalho, mas foi muito legal, foi uma experiência muito da hora. Eu acho que foi aí que eu decidi de fato. Não, não foi o seu que gravou num cemitério, que vocês foram para um cemitério gravar? Não teve isso ou não? Não, não foi o nosso, mas foi o nosso grande concorrente. Foi o grande concorrente. Ah, tá. Foi, eu lembro que na época a gente estava assim, ei, a gente tem que ganhar deles, e aí, enfim, ganhamos. Você já pensava em seguir essa carreira artística, então, desde a escola? Como é que foi o apoio Sim. dos seus pais? Como é que foi a construção com a sua família? Eles sempre falaram bora ou tiveram dificuldades em aceitar, em estimular e tudo mais? É complexo. O meu pai, ele tem uma veia artística, assim, né? Ele canta, compõe, ele tem um canal, inclusive, no YouTube que com personagens, que ele faz as vozes e tudo mais. Então, desde que eu falei que eu queria ser artista, meu pai super apoiou. Ih, travou? Será que só pra mim? Gabrielzinho. Travou não, travou não. Oi. Oi. Ah, Travou tá. não, tá tudo Que certo. aí É... Peraí, agora o meu TDAH ligou. Ah, tá, meu pai. Meu pai, ele sempre. Meu pai sempre, enfim, me apoiou nessa questão. Minha mãe não. Minha mãe, ela não curtiu muito a ideia de quando eu falei que eu tinha passado na UNB para as artes cênicas. Ela ficou um pouquinho frustrada com isso. Mas depois que eu entrei de fato e comecei a trabalhar, porque eu saí buscando o bico para tudo, né? Eu queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, comecei a trabalhar nesse meio e minha mãe começou a me respeitar mais. E aí agora ela tá tipo, yes, a minha mãe, a minha filha tá aí fazendo cênicas, uhul. Cara, mas Muito assim, bom. esse apoio, esse não apoio inicial vem do quê? Eles tinham medo de dar errado, de, sei lá, aquela frase clássica, ah, tenho medo de você passar fome, como é que era?
É, nessa vibe mesmo, né? A- a- enfim, apesar do teatro ainda ser uma área elitizada muitas vezes, né? Ela ainda é muito marginalizada, vista assim, né? Ela não é vista muito como profissão, às vezes, ela é vista mais como um hobby entre as pessoas. Então, eu querer me formar, passar 4 anos numa faculdade, numa universidade pública para me formar como artista, era uma coisa absurda, né? Tipo, eu tinha. Por que que eu vou perder meu tempo com isso que poderia ser só um hobby, enquanto eu estudava algo que já não é marginalizado? Então, eu sei que tinha uma preocupação, mas também tinha esse preconceito, né? E aí, enfim, no final das contas, quando a gente começa a viver e a gente respira a arte e transpira a arte, no final das contas as pessoas se transformam também. Sim, sim. E, assim, você acha que essa transição da escola para a universidade, ela de fato te transformou muito? Você teve algum susto, alguma coisa que era muito diferente em relação à perspectiva do ensino médio? Você se encantou? Como é que foi? Ah, total, total. No meu, eu lembro que quando eu estava no meu primeiro semestre nas cênicas, eu ficava assim, ai, eu imaginava que aqui ia ser tipo High School Musical. Tipo, ia chegar e vamos todos atuar e sermos felizes. E aí eu tive um grande impacto, assim, porque por mais que a gente tenha aula de artes, né, no ensino médio e tudo mais, é uma coisa muito superficial, é muito raso para aquilo que a gente de fato vai estudar quando estiver numa universidade, né? Então eu tive um baque muito grande de quantos livros e quantos textos e quantos artigos e, sabe, eu teria que me aprofundar para ser artista, sabe? Então foi uma. Não é High School Musical, droga. Não é basicamente. Ó, tem uma galerinha aí falando com você. O Raposo falou assim: nossa, artes cênicas é uma mudança total de visão sobre o teatro. Seu Uhum. maridinho falou: a Mandy Sister é muito linda, linda. E aí, a gente vai para um outro campo também, que é o seguinte: você falou que agora você está na fono, você está fazendo fono. Da onde veio a ideia da fonoaudiologia e por que depois de tanto tempo após a faculdade, você pensou, cara, vou fazer um outro curso de nível superior? Então, antes de mais nada, a minha pesquisa dentro das cênicas, né, quando eu estava lá fazendo as minhas aulinhas e tal, eu fiquei um pouco, o que que eu quero fazer aqui? Porque ser, entre aspas, ser só ator é uma coisa muito singela lá dentro. Todo mundo segue vários outros caminhos dentro das cênicas, né? Roteirista, iluminador, sonoplasta, enfim, em várias áreas, e eu estava muito em busca de algo a mais. E eu sempre gostei muito de trabalhar com a voz. As matérias de voz para mim eram as mais legais, assim, então eu queria muito trabalhar nessa área. E aí eu tive a brilhante ideia de ir para o lado da dublagem. Eu vou estudar dublagem, vou. Aí tem que mergulhar de cabeça, vendo o que dá. E me apaixonei. E aí eu fui a Sim. pioneira no assunto na monografia, porque não existia nenhuma outra monografia no Brasil que dissesse sobre a dublagem em artes cênicas e tudo mais. E quando eu finalizei a minha faculdade lá em 2022, eu fiquei tipo, ai, meu Deus, eu estou me sentindo parada academicamente, mas eu não sei se eu quero ir direto para um mestrado, o que que eu faço? Aí, ano passado, eu querendo voltar a estudar, né? Porque a gente passa a vida toda estudando, né? E quando dá esse espaço de tempo sem estudo, fica meio vazio, assim. E aí eu pensei, não, vou procurar algo que tenha a ver com aquilo que eu gosto. E eu pensei, por que não misturar a parte técnica das cênicas com a parte da saúde, sabe? Na parte técnica lá envolvendo a saúde, que é dentro da minha área, da voz. E como eu Sim. posso ajudar outras pessoas a melhorarem potência, enfim, é por isso que eu escolhi fono. Cara, deixa eu te perguntar, como é que é o mercado de dublagem? É uma curiosidade aqui que é massa na minha cabeça. Com- Como é que Complexo. funciona? Como é que você arranja, tipo, trabalhos para fazer? Como é que é essa divulgação? Como é que é? É muito difícil, assim, né? A dublagem, principalmente aqui em Brasília, é bem complexo.
Depois que houve a pandemia, né? Oi! Bonitinho. Depois que houve a pandemia, né, os home studios começaram a surgir com mais potência, enfim. Tanto que eu tô dentro do meu home studio nesse momento, para, enfim, ficar um pouco melhor, inclusive, a minha voz aqui e tal. E aí, nessa época, eu já senti, mesmo que fosse toda a questão online da dublagem, ainda assim era muito difícil, porque existem muitas panelinhas, né? Querendo ou não, ainda existia uma necessidade que as pessoas tivessem que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para poder fazer as dublagens. Aqui o mercado de trabalho em Brasília era muito mais fraco, começou a dar uma potência maior, mas eu ainda tenho dificuldade. Eu trabalho bastante, graças a Deus, mas ainda eu sou muito pequena diante das outras pessoas que estão inseridas nessas metrópoles e inseridas nessas panelinhas, sabe? Entendi. Inclusive, eu fiz pouquíssimos trabalhos para Brasília. Pouquíssimos. E trabalhos tipo de locução, de chamada para rádio, nunca para animação ou algo assim. Todos os meus outros trabalhos são para Rio, São Paulo. Uhum. Saquei. O pessoal que está falando nos comentários pra gente, a Amy Laura do primeiro D falou linda, linda, Amanda. A Marina falou assim, que incrível você mostrar que a Fones também está dentro das artes. Isso é muito legal também, porque o Uhum, Gabriel também falou, ó, quando tem tanta coisa para conversar com o teatro, isso é muito bom. O ponto que eu acho maneira, assim, é esse reconhecimento, primeiro, que estudar vai ser contínuo, né? Então, você jovem, você gestor de escola que está assistindo até aqui agora, por favor, preste atenção nisso, né? Que é a importância de entender que o estudo ele não para, né? De alguma forma uhum, você vai estudar. Não necessariamente você vai estudar é, alguma coisa atrelada sempre à coisa das escolas, né? Que a escola impõe, mas às vezes é aquilo que vai ser direcionado para o seu trabalho, que é o que ela fez. Ela viu um campo que era extremamente atrelado ao teatro, atrelado à dublagem que ela estava fazendo, e falou: é isso, bora, vai melhorar, eu vou entender a parte técnica e tudo mais, e foi estudar. Então, estudo é constante mesmo para a realização do trabalho. E estudo, galera, não é só formação, tá? Estudo é treino, igual ela tá falando, cara. Ela montou o estúdio dela, então ela também está se preparando constantemente para entregar um produto melhor. E isso é muito legal. Quando que você teve essa noção? Porque isso é muito difícil, tá? Tô te falando aqui tranquilamente. Essa noção assim de que, cara, vou ter que me preparar, vou ter que estudar, vou ter que ter o equipamento adequado. É muito complicado para fazer essa virada de chave. Quando você teve, ou você sempre teve desde o ensino médio, o que que aconteceu? olha, eu sempre fui muito privilegiada no sentido de não precisar trabalhar enquanto eu estudava na UNB, né? Que é uma coisa que eu percebo mais assim, fervorosamente agora que eu tô trabalhando e estudando, fazendo fono, que é muito difícil, enfim, conciliar as duas coisas. Mas, quando a gente está já na metade do curso, já pensando na parte de o que eu vou fazer da minha vida após terminar aqui e tudo mais, eu acho que esse lado meio do capitalismo mesmo, né, faz a gente começar a ter que se movimentar e pesquisar como é que vai ser no pós e como é que a gente tem que, como é que as outras pessoas vão se viraram depois disso e como eu posso fazer isso acontecer também. Eu tive que fazer um empréstimo para construir o meu home studio para poder conseguir mostrar um pouco de mim também. E eu acho que esse é um peso também muito grande dentro das artes, que se a gente não se mostra, a gente não aparece e a gente não é chamado. E é Uhum. uma coisa muito constante. Eu posso ter, né, todo o meu leque aqui de cênicas, dublagem, conseguir fazer as coisas, nananã, mas se eu não me mostro, não acontece. Então, se eu não tivesse feito o meu home studio, eu não teria trabalhado. Não trabalharia hoje em dia. Acho que é isso. Entendi. E você falou sobre essa dublagem que ela é invisível, que você estudou, né, na monografia. Como é, o que que é isso? Como é que funciona? Esse é um termo que é usado para dublagens que são bem feitas, digamos assim. Por que que acontece? Quando a gente está dentro de um estúdio, né, a gente tem, geralmente, a gente não tem um preparo anterior para saber como é que vai fazer aquela, o que que vai ser aquela dublagem, quem é você,
que está acontecendo. Geralmente recebe o roteiro e vão lá, 2 minutinhos aqui para se preparar, para se ajeitar, ver a cena e já interpreta. Dublagem invisível é quando você consegue pegar todo o seu arsenal de interpretação, de memória cênica e tudo mais, e trazer isso na sua interpretação, passando daquilo que é uma coisa já gravada, né? Uma outra pessoa já ensinou aquilo e você só tem que acompanhar o feeling daquela pessoa. E aí, quando a labial bate bonitinho, quando a expressão bate direitinho, aquela emoção é passada, mesmo no texto que é em inglês, francês, espanhol, para o português, isso se torna dublagem visível. É uma dublagem muito bem feita. Hum, saquei. Cara, quando você pega assim, as maiores dificuldades técnicas, fora provavelmente os equipamentos, né, que você montou o estúdio e tudo mais, o que que é mais difícil na hora da dublagem? É, deixa eu pensar. Difícil no sentido de interpretação ou do que dublar? Do que eu vou dublar? Tanto faz. Você acha mais difícil os dois? Tipo assim, é o quê? Tem dos dois pontos. Eu vou falar dos dois, então. Tá. Eu tenho, eu tenho muita dificuldade com dublagem de reality show ou de pessoas que estão só vivendo a vidinha delas e eu tenho que fazer a dublagem delas. Eu não sei o que acontece, é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas eu tenho tentado treinar bastante, mas é porque parece que me separa assim, tipo, é, a pessoa lá não tá interpretando, então eu tenho que interpretar por ela, e sendo que dentro de uma série, de um filme, enfim, alguma coisa assim, já a pessoa já tá lá interpretando, então eu tenho que seguir o feeling que ela tá trazendo. E eu acho que de interpretação, hum, talvez, talvez cenas de luta, alguma coisa assim, algo que exige muito dessa memória de um corpo cansado, de um corpo, sabe, extasiado, enfim, eu acho que isso. Não sei se eu consegui responder direito, Gabriel. Conseguiu, na verdade, até gerou aqui uma dúvida, quando você dubla, então, você faz movimento também com o corpo? Eu sei que é uma dúvida que pode parecer besta para você, mas para mim, você falou agora do, Não. do movimento corporal, eu fiquei aqui. Você faz movimento corporal ou não? Só fica na imagem assim, quer dizer, na imagem não, na imaginação. O que tem que fazer, meu Deus? Tem que lembrar como que eu fico quando estou cansada para fazer, ou você pode fazer movimentos com o corpo e tudo mais. Assim, não vou dizer que nunca exista, não eu necessariamente, né? Mas não vou dizer que não exista ninguém que tenha que correr, dar uns pulinhos para dar uma cansada antes, mas o ideal é que não precise disso, né? Não precisa se movimentar, não precisa correr, não precisa pular, porque tem uma coisa que é um ditado assim de estúdio, que é tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo você perde, você está fazendo a galera perder dinheiro. O dublagem é um rolê que você realmente tem que estar papum, assim. Então, se eu precisar ter esse momento de pular, 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 eu estou fazendo eles perderem tempo, sabe? Perderem Uhum. dinheiro. Então, é realmente memórias mesmo, né? Eu, aqui no meu home, meu microfone fica aqui em cima, né? Eu deixo ele em cima. E muitas vezes eu tô fazendo um personagem que ele, enfim, tá gritando, tá maluco, e aí eu vou e dou um tapa assim no microfone. Aí, ai, segura a mãozinha, prende debaixo da perna assim, e começa, tipo. Mas é isso. Ah, muito bom. E assim, o que que você poderia dizer para a galera que está estudando, tal? Você também é professora, correto? Sou. Ótimo. Você é professora para ensino médio, para ensino fundamental? Como que é? Eu sou professora do extracurricular, Beleza. então são todas as séries, assim, que podem fazer o meu curso de teatro. Massa, isso é muito bom. Agora tem uma pergunta crucial. O que que você falaria para essas pessoas
que estão no curso de teatro, que querem fazer artes cênicas ou qualquer outra arte, né, que esteja vinculada aí no interesse dessas pessoas, o que você falaria para elas, para que elas conseguissem alcançar aquilo que você alcançou, ou até te superar, né? Vamos pegar aqui no imaginário social, Toma mas área. chegar aonde você chegou e o que elas precisam fazer, o que elas vão ter de dificuldade, quem elas podem chegar e pedir ajuda, né? O que você poderia falar para elas, assim, no geral? Prova de Olha, chave. ai, o Cléo é meu filho, gente, meu aluno do segundo ano do ensino médio. Apareceu um filho agora aí, muito bom. Meu filho. Enfim. Obrigada, gente. Inclusive, eu fico vendo os comentários e fico tentando não olhar, porque eu ligo meu TDAH e eu fico. Enfim. Obrigada. É, eu diria ter muita paciência, muita calma e, de fato, mergulhar nisso. Não dá para ser artista se não mergulhar de cabeça. Não dá. A gente fica achando que as oportunidades vão vir pra gente como um milagre, como uma coisa, enfim. E não, a gente tem que realmente correr atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha. E se isso não for não que se for um hobby você não vá correr atrás, mas se isso for um desejo de profissão, de você realmente viver daquilo, tem que ter paciência, porque o não vem, e o não vem muitas vezes, inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, inclusive vai ficar vindo a vida toda, mas é isso, mergulhar de cabeça, correr atrás e não ter vergonha, artista tem que ser cara de pau, tem que ser muita cara de pau e muito paciente. Eu acho que é isso que eu diria. É o que eu digo às vezes para os meus alunos, ó, é isso, galera, vamos lá. Essa cara de pau que você fala é o quê? É criar o contato, network, entregar currículo? O que é essa cara de pau exatamente? É isso, né? Esse é uma coisa que faz bastante parte do vocabulário de um artista, é esse rolê do networking, né? É, é isso. Porque eu preciso me mostrar, né? Dentro das, enfim, das minhas aulas que eu tiver, dos ambientes que eu tive a oportunidade de trabalhar, que, enfim, eu sempre preciso estar me mostrando e tentando criar esses vínculos com as pessoas. Não é sobre, né, ai meu Deus, eu sou a pessoa mais introspectiva do mundo e eu tenho que estar sorrindo para Deus e o mundo. Não, mas eu preciso estar presente. E no teatro, né, quando a gente está tendo aula de teatro, enfim, a gente fala muito sobre esse corpo presente. Não Uhum, adianta só estar lá na frente do palco que, não, eu tô lá, eu tô marcando presença. Não. Eu tenho que estar lá de corpo presente mesmo. Porque mesmo que eu não tenha que fazer nada durante a cena toda, se meu corpo está lá preparado, pronto e vivo, as pessoas vão me enxergar. E é isso dentro também da área de trabalho. Mesmo que eu não uhum. esteja lá gritando e fazendo um monte de coisa e sendo, enfim, eu vou ser, eu vou ser vista, sabe? Então, eu acho que é isso, é o networking, é o estar sempre presente, enfim, é E isso. assim, vamos pensar num processo de longo prazo até chegar às margens que a gente consegue, sei lá, fechar os contratos e lá, lá, lá. Como que foi lidar com as frustrações? Porque eu imagino que às vezes você estava com tudo pronto, as pessoas tinham falado para você, vai dar certo. E aí chegava na hora assim do vamos ver, não deu certo por algum motivo aleatório, ou alguma outra pessoa que estava, sei lá, tinha as pessoas corretas, que elas, vamos dizer corretas, né? As pessoas que ela conhecia, botaram ela no seu lugar e tudo mais. Como foi lidar com isso? Como é lidar com isso agora? E como que você aprendeu, de fato? Porque uma coisa que eu vejo muito, principalmente em quem começa, tá? Que depois eu acho que a galera vai pegando e tudo mais, o ritmo as frustrações às vezes assustam. E elas têm que assustar mesmo, tá, gente? Não estou falando aqui que não é para assustar, não. Porque às vezes a gente recebe um não e a gente fica assustado com aquele não porque estava tudo certo, sei lá, estava com muita expectativa. Como que você aprendeu a lidar com isso e o que você pode falar para as pessoas para que elas aprendam a lidar de um jeito melhor, talvez, ou elas também nas situações delas? Uhum. É muito doido, porque é um aprendizado do dia a dia, né? Claro que a Amanda de... Quando eu entrei nas cênicas foi em 2018, matemática, vamos lá. Há 7 anos atrás, pronto.
Claro que a Amanda de 7 anos atrás, quando entrou nas cênicas e começou a tentar e recebia os não, sofria muito mais do que a Amanda hoje, né? Mas é isso. A gente tem que entender que, principalmente quando. Tirando o campo da voz, vamos deixar o lado do rosto, né, sendo mostrado e tudo mais. Você pode ser o ator mais incrível do mundo, que pegou aquele papel maravilhoso, tipo, assim, de uma vez, foi incrível, mas você não bate com o perfil. Uhum. Ou vice-versa, você tem um perfil, mas você não conseguiu pegar o gancho do personagem. Ou então você tem as duas coisas, mas tem uma pessoa que já trabalhou com a produtora de elenco, então ela tem mais confiança e acaba chamando essa outra pessoa. É muito frustrante ser artista e é muito gostoso ao mesmo tempo, mas sim, a gente tem que olhar para essas oportunidades que aparecem para a gente, que a gente tenta entrar, como formas também da gente nos aperfeiçoar. Porque se eu não tivesse recebido trocentos nãos na minha vida, eu não sei se eu teria corrido tão atrás de melhorar e me aperfeiçoar dentro da minha área. Então, Uhum. assim, até hoje acontece isso. Eu, por exemplo, não, há uns meses atrás, eu fazendo a dublagem de reality, saí frustrada, não consegui fazer. O diretor, tipo assim, pô, Amanda, acho que deu, acho que já. Eu me senti muito mal. Mas depois disso, eu comecei a realmente me dedicar muito mais dentro dessa minha dificuldade, dessa minha frustração. E na próxima vez que a gente conseguiu fazer a gravação, ele falou: Nossa, nem parece que estava tendo dificuldade da última vez e tudo mais. Então, a frustração me move muito, Sim. muito. Dói, é chato, mas é o que dá um empurrão para frente. Não, massa, massa. É, porque é muito difícil, às vezes, você que está tendo contato com a galera mais jovem, assim, você deve ver muito, principalmente nessa época de escolha, assim, de curso, do que vai fazer no futuro e tudo mais. Eles lidam com as frustrações Uhum, já diárias, né? Que é, às vezes, a família não apoiar, dependendo da escolha do curso, às vezes de ter mesmo ali uma ausência de outros estímulos, que a gente está falando da família, mas a gente também vê um mercado da escola também, né? Escolas privadas e tal, que elas também já direcionam mais ou menos ali uma mentalidade de escolha de curso, né? Eu sei que não é aberto, ninguém fala uhum, isso abertamente, mas claramente é uma pressão social diante de alguns cursos que sempre indicam para a gente a dificuldade de manutenção, né, de renda, de vida e lá, 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 lá. E é muito difícil até, e eu falo isso até como professor mesmo, a gente conseguir estimular o estudante, porque às vezes todo o modelo estrutural é de desestímulo mesmo daquilo que ele quer fazer. E às vezes pode a pessoa ter a vontade, pode a pessoa apresentar essa habilidade, tá, nas linguagens e tal, mas é muito complexo a gente ver o estímulo estrutural. Quando eu falo estrutural, é família, escola e tal. Como que você passa essa barreira e fala para os seus estudantes e para o seu filho, era o seu filho que estava ali no, nos comentários, sim. como que você fala para eles, assim, para eles continuarem, para eles serem estimulados, até porque a ideia desse quadro, por exemplo, né, o Doutrinação que deu certo, é mostrar os ex-alunos e como eles estão agora. Então, tipo assim, é óbvio que no meu entendimento você deu super certo, você é um sucesso e tudo mais. Só que como que você falaria para eles, estimularia eles a chegarem nesse sucesso, né? É, é absurdo, assim, como é uma questão até de se assumir como artista mesmo, né? Porque é isso, a gente não vê a galera divulgando cursinho para entrar em artes cênicas, né? A gente não vê a galera falando, vamos lá, vamos todos estudar juntos para a gente fazer entrar nas artes visuais. A gente não vê isso, né? Então a galera sempre vê os cursos que estão mais sempre no top 1 de dificuldade, né? Medicina, direito, enfim. E eu, inclusive, tenho alguns alunos eu tenho alunas do terceirão que eu acho lindo, eu sou fã delas, porque elas já assumiram e vão entrar nas artes visuais e cênicas ano que vem. Mas eu tenho outros alunos também, alguns que estão um que está no terceirão e alguns que estão ainda no ensino médio, que ficam naquela coisa, mas será que eu vou entrar em cênicas? Será que vai valer a pena e tudo mais?
Então, dentro do colégio já existe essa desestimulação, mesmo que o meu colégio tenha um olhar ainda mais carinhoso para a parte das artes, ainda assim, para você sair do colégio e ir para um UNB, uma universidade, outras universidades que tenham cursar arte, cara, realmente eles não têm esse apoio de lá, assim. Então eu tento sempre ter esse carinho, esse abraço, esse cuidado de mostrar que ser artista vale a pena, que tratar isso, olhar para isso como uma profissão é uma coisa que eles precisam mudar a chavinha mesmo, porque infelizmente a gente sempre vê, sempre como eu sempre falei, né, desde o início da entrevista, é sempre olhado como hobby, sempre olhado como uma segunda opção, como algo Uhum. que não é o que eu vou fazer da minha vida, é o que eu amo, mas não é o que eu vou fazer da minha vida. Sim. Então, eu sempre tento estimular de que, ó, vai dar certo, sabe? Tenta, faz isso, não seja uma pessoa frustrada, porque esse negócio de, eu vou morrer de fome, eu não vou ter trabalho, não acontece assim. As coisas não funcionam assim. Quando você corre atrás e você consegue, enfim, conhecer esses meios e se esforçar e realmente se entregar para aquilo que você ama, as oportunidades elas vêm. Às vezes um pouco mais demorado, um pouco mais, enfim, difícil, sim, mas elas vêm. Então, para qualquer área, né, gente? Qualquer área é assim. E artes cênicas, artes visuais, tudo da mesma forma. Deixa eu ver esses textos Aqui a aqui gente tem escritos. alguns comentários barra perguntas, eles são muito bons, então a gente vai. Vou jogar para você responder, beleza? Ó, Tá. o tal do Vigo, ele participou aqui com a gente há 2 semanas ou 3 semanas atrás, falou o seguinte: quanto amigo artista, eu não vi seguir outra faculdade por conta de seguir carreira artística, por conta da carreira artística ser tão desestimulante. E aí ele falou que nem é culpa Uhum, da arte, mas a estrutura, que nem eu tinha falado. Aí o Raposo falou, honestamente, tem que ter muita coragem para ser ator e muita vocação para ser professor. A Luísa uhum, fez um comentário aqui que é muito bom para você responder também, que é o seguinte: a IA dá muito medo, né, de ainda seguir na carreira artística, e deve influenciar você uhum. diretamente, principalmente na parte da Na dublagem, né? dublagem. Eu tô vendo que tem Uhum, vários programas aí já fazendo essa parte de som e tudo mais. E depois o Raposo falou aqui que isso da estrutura é real demais, né? Não só na arte, mas na educação como um todo. Ele falou que tem alunos também que se inspiram a fazer teatro, nosso trabalho é estimulado, deixando claro que não é fácil. Perfeito. Eu acho que esse uhum, ponto é muito essencial para a gente, assim, quanto professor, né, que faz parte dessa estrutura, porque, assim, e vocês como artista, né, Raposo, Amandinha e tudo mais, é muito complicado porque vocês já fazem parte vamos dizer assim, a arte é um constante processo de ser contra a estrutura. Então, vocês normalmente são periféricos e marginalizados dentro da produção de trabalho mesmo. E isso por si só já é complexo para a própria estrutura, porque a estrutura ela até gosta da arte, no tanto que ela afirme todo aquele processo da indústria cultural e tudo mais, que ela venda exatamente o que precisa ser vendido. E isso é muito complexo também, imagino eu, para a cabeça do artista, né? Porque muitas das vezes o artista ele não está só querendo fazer aquela produção vinculada a essa indústria cultural. E aí vem a IA também, com todo esse processo. E aí a Marina falou também, dedicação e persistência é a chave do negócio. Beleza, agora você responde tudo, que legal. Só pergunta top. Vou tentar aqui seguir uma ordem. Cara, é, de fato, tudo é muito desestimulante, mas ao mesmo tempo é, é que é tão gostoso você fazer aquilo que você ama, sabe? E eu imagino que para toda e qualquer profissão que as pessoas queiram seguir, que amem, vão ter os lados positivos e negativos a se seguir, né? Verdade. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter esse estímulo cada vez maior, eu acho que dentro das nossas casas, dentro das escolas, e mostrando que é um caminho também possível de se traçar, que não é fácil, como o Raposo falou, mas que ele é possível de se traçar. E que sempre, sempre, em todas as áreas dessa vida, sempre vão ter coisas que vão prejudicar o caminho delas, né? A IA, ela tá acabando com muitos trabalhos, mas não só a parte artística, né? Mas como de outras profissões também, até mais
vislumbradas, digamos assim, né? E para a área da dublagem, cara, graças a Deus, existe o movimento da dublagem viva, que, né, persiste, que tenha a dublagem feita por humanos e não por inteligência artificial, seja para qualquer trabalho. É claro que existe um programa ou outro, eu já vi algo na Prime que foi dublado por IA, mas a ideia é que a gente consiga correr atrás, como estamos correndo atrás dos nossos direitos como artistas, né? Porque não dá para querer substituir o meu trabalho por uma inteligência artificial que não vai ter a mesma emoção que a minha, enfim. É, é muito doido ser artista, porque é Uhum. muito difícil e ao mesmo tempo é isso. É muito gratificante. Enfim, eu fico acabando sendo redundante, desculpa. Não, tá excelente, pode continuar. Eu tô achando perfeito. E eu acho que a galera também, porque a galera tá amando aqui nos comentários. Eu tô vendo os Mas esse textões ponto aí que aí. você falou da IA é um ponto, assim, de fato, uma grande preocupação, até porque eu vi, cara, pior, que eu sei que eu tô fugindo do roteiro, tá? Te mandei perguntas, eu acho que tem uns 30 minutos que eu não tô olhando mais para as perguntas, eu tô fazendo pergunta em cima do que você tá falando. É, É, então, assim, vou pegar essa parte aqui da IA, que eu vi que uma galera tá começando a comprar a voz, né, das pessoas, elas gravam na base e começam a utilizar essa voz para qualquer outra coisa, né? E aí, tipo assim, compra esse direito inicial dessa produção e depois deixa para sempre. Aí pode fazer as uhum. mudanças e lá, lá, lá. Você acha que esse vai ser o caminho? Ou você acha que, de fato, eles vão começar a criar a voz sintética mesmo, de fato? É tão difícil prever o futuro e também e é tão fácil é, se desesperar com ele, assim, né? Porque eu fico vendo, por exemplo, é, outras substituições, né, de outras carreiras, enfim, feitas por inteligência artificial. E eu sei que, enfim, é isso. Eu acho que. Deixa eu pensar aqui, calma. 5 segundos. Calma, Relaxa, pode deixa pensar. a artista pensar. Mas, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui que o tal do Vigo tinha falado uma coisa que eu queria comentar sobre, e é dentro desse assunto da IA. Pois o avanço da IA real foi o pontapé final para não seguir carreira artística de primeira. Numa estrutura capitalista que só valoriza a produção, o artista tem que fazer um esforço muito maior para ser visto e valorizado pela sociedade, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, muito antes da IA. E claro, é óbvio que se eu posso substituir qualquer trabalho de designer da vida para construir uma imagem feita por inteligência artificial, ou pegar uma IA que vai construir uma fala de um roteiro, em vez de eu pagar para alguém fazer, é óbvio. Tem gente que vai olhar para isso e vai comprar o que for mais fácil. Mas desde sempre foi assim. Só que eu, dentro da bolha de artistas, né, de que acompanha e tudo mais, eu sinto essa dificuldade, eu sinto essa barreira que está sendo criada e que isso é uma coisa que a gente está tentando desconstruir e batendo mais nos nossos direitos, porque nós, como artistas, temos direitos trabalhistas como qualquer outra profissão, então a gente bate muito isso, vai na STF, vai, enfim, brigar para que isso não aconteça. Mas no final das contas é isso. A artista é isso, ele tem que ser visto e é muito difícil, sempre foi, sempre será. E acho que essa é a dor do final das contas de quem quer fazer arte, mas deixar de fazer alguma coisa por conta da IA necessariamente, eu acho que uma boa. Digo, não se sinta mal se eu falar isso, mas não é um bom motivo para deixar de ser artista em si, sabe? Porque Claro. começar qualquer curso é muito difícil. Eu tô fazendo fono, eu tô assim, nesse momento feliz e em desespero. Perfeito. Não, mas é isso mesmo. É porque, tipo assim, a IA, ela veio, ela já tá aí na produção, e acho que você tá coberto de razão, assim.
Até o Raposo fez duas perguntas, tá? A primeira foi o seguinte: seguimos com o nosso árduo ofício divino de ser artista em um mundo que precisa desesperadamente se expressar, mas não valoriza essa necessidade. Na verdade, eu falei pergunta, mas foi uma afirmação. E eu acho que é esse caminho mesmo, de fato, né? Que essa crítica que ele fez é muito boa. E depois ele falou o seguinte pra gente: você teria uma projeção de como estará o trabalho da dublagem em 10, 20 anos? Eu tava lendo outras coisas, eu não vi a primeira, mas a segunda que eu ouvi da projeção do. Desculpa. Da projeção da dublagem em 10 e 20 anos, eu sou muito esperançosa. Eu sou muito esperançosa no sentido de que nós não seremos substituídos, porque a verdade que um artista passa em cena nunca será a verdade que uma IA vai passar. Mesmo que tenha os avanços tecnológicos, mesmo que as pessoas tentem aprimorar, quer dizer, aprimorar, enfim, mesmo que tenha artistas que vendam suas vozes para, enfim, ganhar dinheiro em cima de que usem as IAs, né? Uhum. Mas eu sou muito esperançosa vendo os movimentos que a galera tá fazendo dentro desses problemas, sabe? Dessas problemáticas. Então, eu acredito que daqui a 10, 20 anos, claro, vai ter muitas propagandas, vão ter muita minissérie, de repente, às vezes, que vão estar sendo dubladas por IA, mas eu ainda acredito que, em sua grande maioria, ainda vai ter a dublagem viva. E eu espero muito isso de coração. Eu prefiro esperançar do que me desesperar. Porque senão a ansiedade toma Sim, conta e a gente para. E a gente só desiste. exato, exato. Não, acho que você está certa. Não, inclusive, eu acho que assim, a gente sempre tem que pensar que as mudanças sociais, elas não geram necessariamente a finalização do trabalho. Elas geram uma mudança na perspectiva dele, né? Eu vejo que tem muitas reportagens por aí fatalistas, né? Tipo assim, vai acabar tudo, não sei o que, lá, lá, lá. Mas a verdade é que é ressignificado, igual você falou. E a gente tem mercado, né, mercados e mercados que absorvem diferentes coisas. Uma delas, inclusive, talvez seja a valorização de fato da expressão artística mais natural do que a da IA. Obviamente, falando daquilo que a gente conhece de IA hoje, tá? Não sei se um dia eles vão conseguir fazer com que pareça imperceptível a diferença, mas hoje a gente consegue ver algumas diferenças em várias produções e tudo mais. O Raposo ainda falou assim, como que a gente valorizou mais a arte e cultura quando a gente estava na pandemia, que a gente viu o impacto real, né, dentro desse confinamento, como que entretenimento, cultura, arte foi essencial, de fato, isso aconteceu e acontece, e como que a arte ela é muito importante para vários aspectos emocionais mesmo, né? Tanto do espectador como do artista, políticos e tal. Então é muito importante, o Raposo está coberto de razão, mais uma vez. O Raposo está brilhando muito nos comentários, hein? Aí o tal do Igor falou assim, com certeza, deixa de ser artista só porque o mercado valoriza não é um bom motivo. Até porque, gente, assim, a Mandinha tá falando aqui uma coisa boa, o Raposo também falou. Quando a gente pega o mercado, de fato, a gente pega algumas profissões que elas têm uma supervalorização, e elas não são tantas assim quando a gente para pensar, e a maioria das outras, elas não têm essa supervalorização, né? Então, se a gente deixar de fazer algo pelo motivo de não recebimento adequado, né, do valor, a gente vai entrar numa discussão aqui com o capitalismo muito intensa, né? Porque o valor do trabalho ele é muito precário. É óbvio que na arte isso é muito evidente para todo mundo que está aqui, todo mundo que tem o acesso a esse tipo de informação direta. Aí a Luísa fez um comentário fatalista, Eu sendo que em adorei, eu 10, 20 ri. anos o aquecimento global já vai ter destruído tudo, meu Deus. Eita, Glória! Ei. Eita glória, graças a Deus. O Fabuloso falou, a forma como usamos IA pode afetar muito como ela é vista, verdade, a tecnologia sempre está avançando, acredito que ela tem como apoio, não substituição. Assim, quando a gente pega essas grandes revoluções, né, tipo, tecnológicas e tal, o que a gente viu é que o trabalho se transformou, não que ele necessariamente acabou. Algumas atividades de Uhum. fato acabam, mas é improvável que todas, né? Até porque a gente tem uma ressignificação até do entendimento do que vai ser a própria dublagem, né, no futuro. A IA não consegue reproduzir como nos expressamos exato, esperançar.
É Marissa demais essa Amanda, toma aí a nossa propaganda, né? O Raposo falou que eu vou para parabéns pela entrevista. Obrigado, Raposo. A minha falou que incrível. E é uma coisa muito doida, né? Porque, tipo assim, a gente vê como que o andamento, não só da arte, quem nunca tirou dúvida com o chat GPT, atira a primeira pedra. Não, eu tiro todo dia. Não estamos aqui para mentiras. Mas vou fazer uma pergunta até você como professor agora, vai ser muito top. Eita. O que que você, na época de escola, achava que era coisa de professor e que hoje você faz a mesma coisa como professor? Meu Deus. O quanto das milhares coisas, meu Deus. Pode falar as milhares, não tem problema não. Cara, eu achava. Cara, eu vou falar a primeira coisa que veio na minha cabeça, depois eu vou pensar um pouquinho melhor, assim, mais, né? Mas eu lembro que quando eu tava na escola e eu tava prestando atenção, vou falar de você, eu tava prestando atenção na sua aula, mas tinha fulaninho e ciclaninho conversando no fundo da sala e que você parava e ficava batendo com o negócio no quadro O pincel, né? o pincel, até prestar atenção, eu achava, ai, que exagero, tá todo mundo vendo, vamos. Hoje em dia eu pago com a língua. Hoje eu pago com língua, total. Quanto meus alunos que estão aqui na live podem falar que às vezes eu fico, gente, sabe, presta atenção. Mas essa Precisamos de necessidade, alunos que caguetem a Amanda agora no chat. a Sara aqui no comentário, lembrando de uma aula nossa, eu brigando com todo mundo, sei lá, no meu segundo ano do ensino médio, nós no segundo ano, e eu assim, vocês têm 10 anos! Silêncio! E eu era uma das que também conversava, enfim. Ah, isso, ó, o Cleo aqui falando, toda vez que começam a conversar, gente, meu TDAH tá batendo, eu não tô conseguindo me concentrar na aula. Enfim, Mano, terror. E o pior é que a gente que está ali na posição de fala, a gente vê tudo. A gente vê tudo. E a galera acha que a gente não vê nada. E tudo, é assustador o tanto de tudo. coisa que a gente vê. Mas eu reparo agora mais, com mais afinco as pessoas, né? E o quanto o ser adolescente é um ser, enfim, que ao mesmo tempo que ele quer ser visto, ele se esconde muito, e é essa dualidade de sentimentos e coisas acontecendo ao mesmo tempo. E é muito doido, porque eu, quando adolescente, que eu vivia essas coisas, eu achava isso, né? Um certo exagero do quando o professor pedia para ter atenção, quando o professor Uhum. exigia que fizesse um trabalho à frente da sala, que, sabe, havia essa movimentação, e hoje eu vejo que é necessário que o aluno realmente se questione, que o aluno. E eu, dentro da arte, né, criando cena, criando jogos de improviso, é o que eu mais faço o tempo todo. Fazer com que eles fiquem pensando e mergulhando neles mesmos, muitas vezes, assim, em situações da vida. E aí eu acho muito doido, assim, de me colocar agora no papel de adulta, professora, observando esses jovens tentando, enfim, se encontrarem e tentando, dentro desse encontro, criar algo. É uma loucura, é uma loucura muito gostosa. E é meio punk às vezes, mas é um rolê muito gostoso, assim, no geral. Só para completar a sua história, a Sara te entregou aqui, porque ao falar vocês têm 10 anos e brigar com a turma inteira, você estava com duas canetas no nariz, aparentemente, dois lápis enfiados no nariz e dois na orelha, gritando com a galera. Vocês têm 10 anos, têm 10 anos, e sacudindo. Eu acho que você poderia refazer a cena agora, ao vivo. Não, brincadeira. Eu lembro disso, ai que loucura, fiquei com vergonha agora, mas a gente conversando, e eu era a aluna que conversava muito, mas que prestava atenção, né? Eu sempre sentei na frente, eu acho que você lembra disso, assim, não sei. Mas eu Uhum. sempre fui uma das que sentava na frente, eu e a Sarinha. E aí eu e a Sara, a gente tava zoando, mas prestando atenção. E eu enfiei os dois lápis, duas canetas
E a galera conversando, o professor brigando, e aí eu gritando, vocês têm 10 anos! Cala a boca! Ai, Raposo falou que você fez isso daí esses dias. Que você repetiu essa cena aí que eu tô vendo. Ah, muito bom. ai. Ó, a Marina falou, nós adolescentes era o fim, e hoje quem trabalha ou trabalhou em escola tá pagando todo o preço. Ai, ai. Eu acho Cara, muito mas bom você, só um você comentáriozinho. se via professora assim? Ou se tornou com o tempo? Não era uma parada que você tinha de planejamento? É... Pera, deixa eu só fazer um comentário porque eu vou ficar pensando na minha cabeça esse comentário. Uma aluna minha uma vez chegou pra mim e falou: O que é ser adulto, Amanda? E aí eu. Hum. Ó, meu aluno, a Amanda fala, mas é uma adolescente no corpo de uma adulta. O que é ser adulto? Ai, gente, responsabilidade. Acho que é o que separa a minha cabeça da de vocês, assim, porque o que eu tenho de responsabilidade hoje eu não tinha 10 anos atrás, mas, enfim. Eu nunca pensei em ser professora. Nunca, nunca quis ser professora. É uma coisa muito doida, porque me veio como oportunidade, deixando claro, eu não sou professora do regular, de sala de aula, né, que aplica prova e tudo mais, eu sou do extracurricular. Uhum. E me veio como uma oportunidade e foi assim, uma coisa que explodiu a minha cabeça, porque hoje eu não consigo me ver não sendo. Óbvio que se eu pudesse escolher viver só dublando, viver só atuando, não. Pensando bem, eu não escolheria só isso, sabe? Porque eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de ver os meus alunos conseguindo fazer as coisas que eles querem fazer, sabe? E incentivar. Eu tenho feito uma amizade muito grande com as pessoas do terceirão agora que vão para as artes e tudo mais. E uma das minhas alunas esses dias falou para mim de uma forma tão bonita que eu fiquei assim, eu não sei se eu estava na TPM ou se eu estava, enfim, mas foi muito fofo, porque ela falou, eu nunca pensei de fato em trilhar esse caminho, mas você me inspira todos os dias, porque você me mostra que é possível ser artista, que é possível seguir esse caminho, até sendo professora, que você falou que nunca pensou e hoje você é e você gosta tanto. Então, cara, inspirar pessoas é bizarro, eu gosto muito disso, muito. Então, eu não pensava, 10 anos atrás, no ensino médio, jamais. Mas Jamais. hoje em Ainda dia, falou assim, dessa água não bebereis. E e hoje tá, estou entornando. dessa água não bebereis. E hoje tá lá, tomando banho na água. Aí a galera falou, o evento canônico de o Raposo. O evento canônico de professor é usar a frase ponham a mão na consciência. Vou Ponham a mão abrir na aqui consciência de porque o home classe. tá ficando quente. Tá o quê? Só abrir a portinha porque o home tá virando Já, tá me tá, já cozinhando tá. aqui dentro. Aí o Gabriel falando aqui pra gente, ela enfiou os 2 canudos de milkshake no nariz outro dia. Raposo falou, verdade, eu Que era o canudo, muito ridículo. bom. Aí o Raposo falou que ser professor é uma profissão que escolhe a gente. De fato, eu também nunca quis ser professor. E tô aí há 12 anos no mesmo rolê. O tal do Vim falou: ser adulto é lutar para ser feliz igual criança e ainda conseguir lidar com as responsabilidades. Nesse ponto me gerou uma Uau. dúvida, tá, Amanda? Porque o Raposo também fez uma pergunta logo em sequência, mas me gerou uma dúvida aqui. Que é o seguinte: você falou que ser adulto é quando a gente tem mais responsabilidades, né? É, a minha pergunta é: você acha que a gente, além de ter mais, será que as mudanças das responsabilidades também não pegam? Que na minha cabeça é o seguinte: quando a gente tem uma fase ali de adolescência e tudo mais, as responsabilidades elas são diferentes e a carga emocional não necessariamente, porque assim cada um lida com as coisas que sente assim no contexto que estão vivendo mesmo. Então às vezes o adolescente lida de uma maneira mais intensa por conta dos contextos e situações que vivem, outros já lidam de outras formas. Mas na questão da responsabilidade que eu quero te perguntar é o seguinte: quando que de fato essa responsabilidade para você ela te assustou? Tipo assim, caraca, agora realmente aconteceu tal coisa que, sei lá, sou eu.
por mim mesma e tudo mais. Ou isso nunca aconteceu e você só vê a responsabilidade de fato ter ampliado. Aham. Eu acho que quando eu respondo isso para quem me pergunta, né, os meus alunos e tudo mais, principalmente essa que veio, o que é ser adulto, eu penso muito em mim, né? Porque é óbvio, todo mundo tem as suas responsabilidades a vida inteira, tem gente que vai fazer o que eu fiz só depois dos meus 20 com 15 anos, enfim. Cada realidade é uma realidade. Né? Mas eu acho que para mim a chavinha virou depois que eu percebi que eu não ia viver para sempre com os meus pais, que eu não ia viver para sempre sem projetar coisas pessoais para mim, sem a necessidade de ter uma outra pessoa arcando com os custos, com essas coisas. Para mim, foi a questão mesmo mais capitalista, digamos assim, Sabe? ter a minha liberdade, ter a minha independência financeira, enfim, foi ali que veio a mudança. E principalmente agora, que eu tô há um ano sem morar com os meus pais, né? Isso foi o que mais virou. Eu, com 24 virei. Nossa, eu sou definitivamente adulta. Tenho todas as responsabilidades e manejos da minha vida, agora mais do que nunca. Acho que foi isso que fez pra mim. Pô, Esse foi pra mas mim. não, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que para mim é muito parecido também. Assim, acho que a ruptura com os meus pais, assim, de morar em outra casa e tudo mais, foi o que deslanchou na minha cabeça também essa ideia de responsabilidade. Tanto que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se ensinar para a galera mais jovem. Porque é muito difícil falar assim, cara, nem, você não vai estar sempre com os seus responsáveis, né? É, para sempre necessariamente. E fazer com que a galera tenha essa mudança de chave sem vivenciar, né? Porque tem coisa que eu acho que a gente só aprende na. Não só, né? Porque é um exagero da minha parte, olha só. Mas tem muita coisa que a gente aprende mais fácil na prática, de fato, do que na parte teórica, né? Vamos dizer assim. E aí, o Raposo perguntou para você: você sente que você aprende cada vez mais sobre teatro enquanto você ensina? Nossa, absurdamente mais. Porque, por exemplo, eu tô dando um exercício de voz e uma aluna minha não consegue fazer um exercício X. Ou então um jogo de improviso que meu aluno não está conseguindo desbloquear a parte criativa. Eu preciso ter meu jogo de cintura, porque às vezes a dificuldade dele não é minha, mas eu preciso ajudá-lo. Sim. Então tem coisa que ler livros, que passar anos fazendo teatro não me daria enquanto sendo professora ajudando o aluno que tem aquela dúvida e aquela dificuldade X no momento, sabe? Então, nossa, eu aprendo muito. Eu sinto que eu tenho uma carga de cênicas na minha cabeça muito mais, assim, fervorosa do que quando eu estava na UNB, que era eu por mim, sabe? Eu por eu mesma, assim. Perfeito, perfeito. Ótima resposta. O Raposo falou ser adulto e professor também ser responsável por outras pessoas, trajetórias. Perfeito. Caraca, a Raposo está on fire hoje, hein? Só comentário e pergunta massa. Aí o tal do Vigo falou, quando eu tinha 14 anos, diziam que a adolescência era uma época que estava cheia de hormônios e qualquer coisa podia explodir. Eu duvidava. Hoje em dia eu olho para trás e fico chocada. Aí o Raposo falou que não se ensina experiência. É verdade, a gente no máximo consegue tentar trazer instrumentos para lidar com qualquer coisa. É isso mesmo. Acho que essa que é a parte massa aí, talvez, do que a gente possa falar, né? Mas muito, muito difícil mesmo essa parte, assim, não se ensinar a experiência. Ele falou, a experiência é minha, a gente bota ela onde a gente quiser, assim não, né? Brincadeira, mas a Raposa está certíssima. A gente não ensina experiência mesmo, a gente no máximo consegue trazer esses instrumentos. O tal do Vico falou, você começa a mudar da vida adolescente para a vida adulta quando tem uma lista de compras que não vai se resolver magicamente, a lista de continhas, os boletos, verdade? Aí o Raposo falou, Total. ainda mais para a gente que se formou para ser ator e se tornou professor. Estou no meu quarto ano como professor de teatro e sinto que cada ano é um grande aprendizado. Verdade. Na verdade, assim, até esse ponto é interessante, que eu vou confessar aqui uma coisa, um crime, um crime. Ai, Deus. No início da sala de aula, acho que eu tinha 20, 19 anos, alguma coisa assim.
eu estava na faculdade e, ao invés de ensinar as matérias regulares, eu ensinava o que estava caindo nas minhas matérias da faculdade. Então, tipo, me ajudava muito para aprender sobre Pra a matéria, estudar. para estudar. Então, toma essa. Eu vou tirar isso daqui do vídeo na hora do corte, para ninguém. Enfim. Ah, Justo. mas vamos aqui para a próxima, pra próxima parte. Ah, o Raposo fez uma outra pergunta aqui. Falar um pouco da sua transição de atriz para professora. Muito bom. É, ainda é uma transição, é muito doido. Não sei, porque quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Marista, eu já tinha feito uns bicos dentro de curso de teatro, quando eu estava no meu segundo semestre da faculdade. Durante a faculdade em si, eu tinha dado algumas aulas, assim. Sim. Mas o Marista foi realmente a oportunidade que eu tive de, vamos lá, você vai dar aula de teatro. E planejamento de aula, tudo vem, eu tenho que fazer. E é engraçado porque eu lembro que no início eu tentava pegar tudo aquilo que eu gostava muito para poder aplicar para os meus alunos. Ah, eu gosto muito de jogo de improviso, vou jogar para eles brincarem. Vou fazer Ah, é isso, muito legal mesmo, jogo de improviso. Eu gosto. eu amo. Mas assim, eu comecei a eu lembro que eu tava nessa de, tipo, só mostrar aquilo que eu queria e no final das contas eu não consegui um progresso X com um aluno tal, porque talvez o meu exercício só porque eu gostava não era o que ele precisava para avançar no que ele precisasse. Então eu comecei a ter essa coisa mais. Como é que é a palavra? Ai, como seria a palavra? De eu olhar com mais carinho, de eu entender que ali é sobre eles, sabe? Não sobre mim. Eu tenho os meus exercícios favoritos, que eu sempre vou aplicar em todas as minhas aulas, mas Uhum. eu entendo que ali é sobre eles mesmo. Então, eu acho que nós artistas temos que olhar muito para nós mesmos mesmo, assim. A gente tem que ter esse olhar de eu sou o profissional melhorando e nananana. Mas acho que quando você se torna um professor, é olhar para outra pessoa que está ali se formando com esse carinho que a gente olha para a gente mesmo. Então, acho que essa foi a minha transição, assim, de, ok, não é sobre mim, é sobre outras pessoas com sede de arte, sabe? Então, Sim. enfim. Oi, Breu! Tem uma pergunta que surgiu aqui na minha cabeça, que é o seguinte. O que você falaria, principalmente para gestor de escola, para quem organiza a escola, tipo, horários e tal, por que a arte é importante no desenvolvimento das crianças e adolescentes? Cara, eu sempre falo, na verdade, eu sempre tento deixar isso muito explícito no meu trabalho, assim. A arte não é só para formar artista. Ele não é feita só para formar atores e atrizes. É feito para formar cidadão. Então, a gente trabalha muito a comunicação entre eles, o pensamento em grupo, os jogos em grupo. Eu preparo o cidadão, sabe? Então, tem gente que vai realmente para as minhas aulas para tirar a timidez, para ter mais confiança em si mesmo, para conseguir ir na frente da sala de aula e apresentar um trabalho. Então, eu formo cidadãos também, não é uma coisa só de formar atores. Então, Perfeito. eu sempre bato muito nessa tecla da necessidade do teatro dentro das escolas e da valorização dele. Porque às vezes tem e não é valorizado. Então, eu fico sempre assim, ai, bora! Enfim. Sim, não, é essencial. Até porque, tipo assim, você falou da comunicação, troca mesmo, né, do processo de socialização é muito importante mesmo para as crianças no sentido geral, adolescente. Até porque a maior parte da nossa forma de atividade futura, não importando a profissão que a gente vai escolher, vai estar muito vinculada a desempenho social mesmo. Então, o teatro ajuda muito mesmo. Tinha que ser mais valorizado, com certeza, e até ter uma mudança da perspectiva também.
até dessa valorização educacional mesmo, porque eu vejo que o destino para essa matéria, ou para as matérias, assim, são bem baixos, assim, né? Tipo, de horário, de valorização, lá, lá, lá. Aí o Raposo até falou, talvez não a transição, mas essa nova parte da sua carreira artística, no sentido de, talvez, Raposo, não sei se foi nesse sentido, tá? Mas, lendo a sua pergunta, eu pensei aqui numa coisa massa. O que ser professora fez você melhorar como artista? Isso, a mesma coisa, como eu tive que trabalhar para ajudar as dificuldades que eu não tinha, mas que aquele meu aluno tinha, eu comecei a me aperfeiçoar também. Porque eu comecei a ver outras possibilidades do que eu já, entre aspas, sabia fazer e que também me ajudavam muito mais, assim. Enfim, é uma troca. É uma troca. Ser professor, eu não sei se para todos professores, mas na minha experiência, professor é uma troca constante. Eles aprendem comigo e eu aprendo dobrado com eles, assim. Então, é isso. Não, é uma troca sim. Acho que, assim, não vou falar por todos, porque não fui nomeado o rei dos professores, mas eu acho que a Ah, maioria dos não. professores vai concordar com você nessa frase, com certeza. É uma troca, deixa eu só fechar a janela aqui. As crianças começaram a se expressar aqui no vizinho, e aí pode ser que atrapalhe um pouquinho. Mas olha só, aí o Raposo falou sobre se expressar, lidar melhor com si mesmo, verdade também, né? Porque ele trabalha com tudo, né? Tipo, noção corporal, essas coisas todas, linguagem, forma de comunicação, então, de fato, acaba botando também a própria... Ah, caraca, isso também tem uma boa discussão em torno do gênero, né? Principalmente para o público masculino, para botar para fora, né? Porque normalmente dentro da nossa sociedade esse público tem mais dificuldade de expressar emoções no geral. Então o teatro Uhum. também pode ajudar bastante nisso, né? Na própria expressão emocional, de fato. Muito bom. Aí o Gabriel falou perfeitamente sobre a importância dessa prática traz para a sociedade. Aí o Taldo Vigo falou para a gente também. A arte é uma peça que constrói o ser humano. Desligar a arte de propósito. Hã? Ah, tá. Desligar a arte de um propósito é uma delícia demais. Às vezes você faz arte só por fazer, o resultado é um brinde e não um objetivo. Aí o tal do Ringo falou, eu acho muito engraçado parar por uma tarde toda para aprender uma música, ou separar todas as noites de um mês para fazer uma pintura e no fim eu não vou fazer nada com esse objetivo, mais o trajeto. Fiquei confuso, mas eu acho que eu entendi parte do que ele quer dizer. Tipo, o processo faz ele feliz, não necessariamente Sim. ter um O, objetivo para a entrega final, uhum. né? Também Mas gosto muito disso. Também. Uhum. tipo, o processo ele é massa e tudo mais. Cara, assim, eu já vou pedir desculpa para você, Amandinha, porque a gente passou aqui de uma hora e aí eu já tomei muito seu tempo, mas é porque estava muito massa, então eu fui continuando. E desculpa também, porque eu tinha uma... Gente, eu mandei umas 20 perguntas para ela numa lista, eu acho que eu fiz 5. E aí o restante foram perguntas completamente aleatórias. Isso hoje não tá. Mas tem uma de fato, que é a última que a gente vai fazer hoje. Então, vocês que já estão em casa aí podem já dizer, que peninha que tá acabando, que é a pergunta clássica do nosso quadro, que é o que para você significa a doutrinação que deu certo quando a gente fala nesse âmbito educacional? Para mim, eu vejo que a doutrinação deu certo quando as pessoas olham para a arte e cultura com a valorização que merece ter. Não é só um lazer, mas é um direito. É quando entende a necessidade, quando se dá o respeito, como qualquer outra profissão. Isso, para mim, é a doutrinação que deu certo. Caraca, Votem em perfeito. mim. Caraca, velho, eu vou te falar. Acho que você foi a que respondeu mais rápido e com menos dificuldade, mas acho que é porque você pensou bastante, né? Sim, Porque muito essa é obrigada muito por ter difícil. mandado a Se você resposta me antes. perguntasse essa agora, eu não saberia responder. Eu estou perguntando há 5 semanas para as pessoas, eu não sei a resposta até hoje. Muito doido, né? Muito doido. Mas eu achei massa, sua resposta foi perfeita. Galerinha, eu acho que é isso. A gente ficou mais de uma hora, foi muito legal, amei, porque deu para mostrar uma boa parte de várias coisas. Desculpa por ter fugido do roteiro,
Mas Ah, não, acho que foi acontece. mais legal ter fugido do roteiro do que ter ficado nele. Acabei de ver que as perguntas do meu roteiro não eram tão boas quanto as que aconteceram aqui. Galera do chat, muito obrigado. Raposo, Gabriel, Sara, Tal do Vivo, Luísa, Marina, todos vocês aí que falaram com a gente, obrigado por ter acrescentado e ter ajudado bastante. Ficou muito mais legal por conta de vocês. E é isso. Amandinha, vamos falar tchau, dá o seu tchau, falar aí para eles as palavras finais. Beijo, gente. Muito obrigada por todo mundo que veio ver um pouquinho dessa entrevista incrível. Esse bate-papo foi maravilhoso. Foi Muito, muito, muito muito legal. obrigada. Um beijo Cara, especial. faltou agradecer o Cléo, né? Cléo, que é o seu filho, aparentemente. Ah, Faltou eu agradecer aí. quero, eu quero agradecer a pessoas da minha família que vieram aqui, porque estão comentando. Muito obrigada, lindezas. Aos meus amigos e, cara, principalmente aos meus alunos que apareceram Perfeito. aqui para me ver falar mais e mais, já que eu falo pouco durante as aulas, né? Então, muito obrigada aos alunos do Pedro também, o Raposo, que vieram também dar uma prestigiada, enfim. Muito obrigada a você Cara, também, muito bom. Gabriel, pela oportunidade. Não, acho que você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, não vai ter jeito não. A Sara falou assim, Amanda, manda um beijo pra minha prima, ela é sua fã. Um beijo, Gabi. Beijo, prima da Sara. Manda um beijo pro Manda um seu beijo pro marido. seu Um beijo pro marido, a meu galera tá aqui marido. também. Ai, gente, é Eu dei isso. beijo pros Muito meus alunos obrigado. também, Raposo, relaxa. Eu dei É beijo o pra todo quê? mundo. Beijo, O beijo pra Raposo, meus galera alunos também toda. Eu assistiram, acho que tá? você vai ter que voltar. A galera gostou muito de você aqui, então a gente vai ter que criar um quadro fixo para Amanda participar. Essa que é a verdade. Socorro! Toda semana. Mas é isso, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Mandinha. Já falo com você Obrigada a aí. você. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.